Muito bom dia, pessoal. Estamos mais aqui, mais uma segunda-feira, dando continuidade à primeira quinzena de ensino e pesquisa em filosofia da Unicamp. Hoje a gente tem essa mesa sobre a Simone de Beauvoir e a modernidade na filosofia. Então, gostaria de agradecer muito pelo aceite da Bru para mediar essa mesa e o aceite do professor Enéas sobre um assunto tão importante e muito pouco falado, né, na graduação em filosofia. E agradecer a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que está assistindo a gente no YouTube, pedir para todo mundo se inscrever no canal do Cafil, porque até o dia 24 a gente vai fazer todas as transmissões e disponibilizar as gravações das mesas também. Fiquem à vontade para mandar perguntas e comentários. E é isso, Bruno. Bom dia, pessoal. Bom dia. Antes de tudo, quero agradecer o convite e agradecer ao professor Enéas por ter escolhido um tema tão interessante. Fico muito feliz pessoalmente, porque eu estudo Simone de Beauvoir e é muito legal ver um professor falando sobre isso. Ainda mais um professor que escolheu falar sobre isso, né? Isso é muito legal mesmo. Meu nome é Bruna Mello, eu estou no último ano da graduação. Só para também ficar assim registrado, eu estou mediando a mesa porque eu fiz 2 pesquisas em Simone de Beauvoir na graduação e agora eu estou aplicando para o mestrado também sobre Simone de Beauvoir. Nas iniciações científicas eu fui orientada pela Monique Hulshoff e no mestrado eu vou ser orientada pela Yara Frateschi. Enfim, sobre mim é isso, basicamente. E daí eu só vou apresentar brevemente o professor Enéas. Ele é graduado na USP, fez mestrado na USP também e doutorado. Atualmente ele é professor doutor da Unicamp. Ele tem experiência na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia moderna, trabalhando principalmente os seguintes temas: teoria do conhecimento, ontologia, metafísica, envolvendo questões como subjetividade, mentalismo, realismo, representação, correspondencialismo, verdade, realidade, relações entre física e metafísica, mecanicismo, materialismo, idealismo, relações entre pensamento e linguagem. Bom, já passo a minha palavra para o professor Enéas. E mais uma vez agradeço aí todo mundo que está participando e vamos lá, vamos conversar. Tá, obrigado pessoal do Cafil pelo convite, é uma honra para mim, obrigado ter Bruna como mediadora, embora eu pense que eu vá decepcioná-los um pouco, porque embora o tema do meu trabalho, o título do meu trabalho, da minha apresentação seja o Despertar com Simone de Beauvoir, eu vou pouco mencioná-la. Durante a minha narrativa, ela tem todavia, um papel fundamental, significativo, altamente relevante, e é por isso que eu coloco ela no título, né? Mas como era uma temática um tanto ampla, que envolvia a relação da filosofia com o ensino, dos filósofos com a realidade, com a sociedade, eu julguei melhor sintetizar tudo isso através de uma narrativa da minha própria trajetória intelectual. E nisso eu vou, né, de como eu cheguei à filosofia e da reflexão filosófica que eu faço sobre isso. E nisso eu vou sintetizando esses filósofos que abordaram a história, a sociedade, e vou mencionar um pouco o ensino ou a falta de ensino de filosofia que eu tive durante o regime militar. E tudo isso, então, vai ser nessa narrativa que, na verdade, é um percurso intelectual muito resumido, mais assentado, mais visando as ideias. Tá bem? Então, eu vou começar. Poder-se perguntar que interesse pode ter por ética, política e, enfim, por toda a realidade social que está inserido,
Um professor que se dedica há mais de 20 anos, 16 desses na área docente, aos estudos de filosofia do 17. E, neste contexto, aos grandes sistemas racionalistas. E nas obras destes, aos temas basicamente metafísicos e de epistemologia. Ou, para simplificar, que interesse tem pela realidade socioeconômica e política brasileira um professor de filosofia que estuda a obra de Descartes, cuja parte dedicada à ética é bastante incipiente e não envolve a conduta política? Esta pergunta ganha mais relevo quando se sabe que este professor, no caso eu, já foi jornalista, atuando em diversas áreas, em diversos segmentos da sociedade, e que, juntamente a isso, teve uma intensa militância política, iniciada desde os tempos da graduação em jornalismo. As escolhas que 30 anos atrás conduziram-me à filosofia e aos temas que hoje pesquiso e ensinam, seriam reflexo de um recuo de conduta ético-política? De um processo de alienação social proveniente de uma decepção com a sociedade brasileira em geral e a política? Nada mais distante da verdade. Ou, melhor dizendo, nada mais contrário. Meu processo rumo à filosofia, que culminou com interesse ao final do processo para compensadores do século XVII, foi justamente motivado, por mais paradoxalmente que possa ser, por interesses éticos e políticos. E, sobretudo, pela minha crença de que é possível, e temos mesmo o dever, de esforçarmos-nos para transformar a sociedade brasileira e a realidade ao nosso redor. Para que tudo o que afirmo aqui se torne mais claro, farei, se vocês me permitirem, uma breve incursão pela minha biografia. Antes de qualquer coisa, é preciso que se saiba que passei minha infância, minha adolescência inteira e a primeira fase de minha juventude sem saber o que significava filosofia. Nasci numa época e lugar onde o fluxo de informações e o debate de ideias estava encarcerado no estreito horizonte, pois as fontes eram escassas, dado o ambiente provinciano em que eu estava inserido, e também porque eram calculadamente controladas pelo regime político brasileiro da época. Enfim, nasci nos anos 60, um pouco depois do golpe militar, numa pequena cidade dominada pela cultura agropecuária e pela indústria frigorífica, perdida no interior do sul profundo. Não é que filosofia não tenha soado aos meus ouvidos durante todo esse tempo. Pelo contrário, como minha mãe era fervorosa católica, com inúmeros parentes padres e freiras, essa palavra era mencionada com certa frequência. Se por esta via e por influência materna eu poderia ter sido levado a interessar-me por filosofia, havia, porém, como contrapeso, a posição abertamente anticlerical do meu pai, que estava bastante ciente das relações que as igrejas tiveram com o poder econômico e político ao longo da história. Como ele não fazia pregação, mas expunha seu raciocínio com lucidez, bom humor, ironia e até sarcasmo, não era difícil ser seduzido pela sensatez do seu discurso. Assim, acabei adquirindo progressivamente uma desconfiança para com as igrejas e a disciplina quase militar de seus seminários e conventos. E sem ainda me deixar de considerar cristão, desenvolvi um mecanismo inconsciente de rejeição contra qualquer discurso religioso, sendo que a simples menção à palavra filosofia, que imediatamente eu associava à teologia, desencadeava em mim exasperação e mesmo desprezo. Todavia, por mais paradoxal que seja, quando lanço um olhar retroativo à trajetória de minha vida, reconheço que, pelo menos desde a adolescência, reconheço-me como alguém com mentalidade predisposta à reflexão filosófica, torturando minha mente, ainda muito ingênua e escassa de conhecimentos, com questões muito globais e abstratas, ou mesmo
com questões mais pontuais, mas que me levassem a um exercício analítico exaustivo, germinando em mim um espírito cada vez mais contestador. Não se tratavam, porém, de simples indagações que ocorrem eventualmente a qualquer adolescente. Eu era como que tomado regular e frequentemente por esse tipo de reflexão, a ponto de ficar inteiramente absorto nelas e alheio a tudo a que se passava ao meu redor. E eu não me contentava em sair dessas espécies de transe antes que tivesse esgotado todos os argumentos que me eram possíveis naquele momento, seja para formular melhor a questão, seja para me dar uma resposta que provisoriamente eu considerava satisfatória. A escola, é claro, poderia ter me esclarecido sobre o significado da filosofia e direcionado meu interesse a ela. Ocorre, porém, que estávamos no Brasil vivendo sob uma ditadura militar. Fui formado num ambiente escolar onde tinha sido varrido completamente todo o espírito crítico dos professores. E, juntamente com isso, todo o processo pedagógico de estimular o aluno a uma reflexão autônoma e crítica. No ensino fundamental, na época chamado primeiro grau, jamais se fazia qualquer menção crítica às políticas educacionais instauradas pelo regime militar. E, de maneira geral, jamais se fazia qualquer crítica política ou social. A disciplina de OSPB, que somente muitos anos mais tarde, já na universidade, vinha a saber ter sido criada no governo João Goulart, com o objetivo de levar ao aluno o conhecimento sobre a estrutura sociopolítica do Estado brasileiro, bem como sua legislação, havia sido convertida no ensino de culto à pátria, segundo valores políticos, sociais e morais delineado pela ditadura militar, que legitimavam a usurpação do poder civil pelos militares, exaltando suas supostas benfeitorias. De braços dados com essa disciplina assim convertida, foi criada a disciplina de educação moral e cívica, que nos ensinava a decorar e cantar o hino nacional, o hino à bandeira, a marchar, a içar a bandeira e, enfim, a estudar a suposta Revolução de 1964, que teria salvado o Brasil do comunismo. O ensino da história também estava aparelhado de modo a mostrar, entre outras coisas, o perigo internacional das revoluções comunistas e a sorte que o Brasil tivera de escapar de uma. Palavras como filosofia e sociologia jamais eram mencionadas. Meu segundo grau, o ensino médio de hoje, foi então um verdadeiro desastre. Só tive como opção fazer o curso técnico em contabilidade. Isso significou que apenas estudei as disciplinas regulares do ensino médio no primeiro ano, sendo que nos dois últimos o ensino era puramente sobre contabilidade. E aqui, novamente, somente muitos anos mais tarde, descobriria que a oferta do ensino clássico na rede pública e mesmo nas escolas particulares de grande parte das pequenas cidades interiorianas do Brasil havia sido eliminada. Somente os estudantes que viviam nas cidades de grande e médio porte tinham acesso ao ensino clássico. E ainda assim, sem ensino da filosofia ou ciências sociais. Portanto, para tentar entrar na universidade, precisei mudar-me para Curitiba, fazer 2 anos inteiros de cursinho pré-vestibular, além de um imenso esforço autodidata, buscando recuperar, o máximo que fosse possível, todo o saber que me tinha sido negado no ensino médio. Em todo esse tempo, nunca mais havia ouvido falar em filosofia, mas mantinha guardado meu preconceito, o qual, aliás, havia ainda mais se consolidado, dado que, por essa época, já me reconhecia como ateu. Numa tal situação,
fugindo, por assim dizer, da filosofia como o diabo foge da cruz e, paradoxalmente, tendo desenvolvido uma mentalidade cada vez mais predisposta à análise, à crítica e à contestação, julguei que o curso de jornalismo fosse o mais compatível com os meus interesses. Assim que ingressei na universidade, todo um novo horizonte de oportunidades surgiu diante de mim, e não perdi tempo. Além de estudar os mais importantes livros que constavam das bibliografias das disciplinas oferecidas pelo curso regular de jornalismo, embrenhei-me nas estantes da Biblioteca Central, atrás dos mais relevantes estudos sobre as mais diversas áreas, exceto uma, a filosofia. Na verdade, quando encontrava pelos corredores de minha faculdade ou em qualquer outro lugar do campus algum colega que portasse consigo um livro de filosofia, e eu lia no título das obras algo como Suma Teológica, Meditações Metafísicas ou A Fenomenologia do Espírito, logo associava tudo isso à religião e ao misticismo. E olhava para o colega com um misto de comiseração e exasperação, como quando me deparava com um prosélito vendedor de bíblias. Creio que alguns colegas até mesmo tentaram explicar-me do que realmente se tratava, mas meu bloqueio era tão forte que acho que eu ouvia sem conseguir atentar para o sentido do que me diziam. Foi durante o período da faculdade de jornalismo que comecei minha militância no âmbito estudantil. Na sequência, filiei-me ao Partido dos Trabalhadores e, por esse meio, comecei a militar junto aos sindicatos, ao movimento dos sem terras, ao movimento dos trabalhadores sem tetos e a comunidades de base. Mesmo depois da graduação, e já atuando na área jornalística, eu conseguia conciliar razoavelmente a atividade jornalística com a militância. Todavia, como era de se esperar, o jornalismo logo se mostrou inadequado aos meus interesses. Como o próprio nome já indica, a palavra francesa journal significa relato diário dos fatos, né? Um diário, relato diário dos fatos. O objetivo fundamental da profissão é o de relatar cotidianamente, de forma mais rápida possível, os principais fatos do conhecimento. De minha parte, logo descobri que não estava interessado em absolutamente todos os fatos, ou tudo o que era considerado fato para o jornalismo. Tampouco me importava o fator furo de reportagem, que consiste em informar, ante dos demais concorrentes, um determinado assunto considerado importante. Enfim, e sobretudo, não apreciava o modo de argumentar relativamente superficial do jornalismo. Outra característica intrínseca da profissão, já que, tecnicamente falando, seu objetivo principal é informar o mais rápido possível. E apenas, de modo secundário, dar elementos para o leitor formar sua opinião. Contrariamente a tudo isso, a experiência com diversos segmentos da sociedade me tinha chamado a atenção para problemas que eu considerava mais fundamentais, e sobre os quais eu queria ter mais tempo para elaborar e refletir minuciosamente. Entre eles estava a facilidade com que muitos se apegavam às suas opiniões, como se fosse ciência exata. Como quase todos tinham reais dificuldades de trocar ideias com alguém que pensasse diferente. E, coisa que não era rara de ocorrer, como muitos envolviam-se em discussões puramente nominais, quando efetivamente não havia grande diferença teórica entre seus argumentos. Todavia, não foram só os limites da profissão de jornalismo, mas também a estreiteza do horizonte da militância política na qual eu estava inserido na época, que me levaram a uma sensação de deslocamento e a necessidade de me envolver mais profundamente com reflexões que naquela época, com reflexões que eu considerava cada vez mais urgentes. Estávamos nos anos 80, e naquela época não eram poucos entre meus amigos militantes que consideravam as palavras de Marx, não importasse qual fosse a obra,
seja na esfera econômica, social ou política, como sendo enunciados estritamente verdadeiros, verdades eternas, independentes do espaço e do tempo. Contrariando o que supostamente deveria ser o espírito marxista, que entende o conhecimento como uma produção coletiva, determinada, para além das condições meramente subjetivas, pelas condições materiais de sua época, esses amigos militantes julgavam, sem entretanto admitir, que o materialismo histórico era uma metodologia estritamente científica que fundamentava uma ciência exata, a saber, o socialismo científico, capaz de explicar todos os fenômenos, passados, presentes e futuros, por mais imprevisíveis que estes fossem. Como a ciência política, a sociologia e mesmo a economia não são, evidentemente, ciências exatas, esses devotos discípulos procuravam preencher, com muita retórica, o hiato que existia entre o fundamento racional das ciências exatas e o da teoria marxista. E nesse afã de fazer do marxismo uma ciência incontestável, tal como a lógica e as matemáticas, desenvolviam verdadeiras ginásticas conceituais, para mostrar que Marx tudo previu e que o marxismo tinha uma explicação correta para tudo. Ao proceder assim, inconscientemente, causavam o efeito contrário. Faziam do marxismo uma religião e dos marxistas fiéis devotos, tais como, por exemplo, aqueles prosélitos vendedores de Bíblia. E eu me perguntava então se o marxismo já não tinha conquistado a sua merecida dignidade teórica com seu legítimo estatuto de ciência humana, como sendo essencialmente uma humana ciência. Precisava as ciências humanas ter o mesmo estatuto das ciências exatas para serem respeitadas como legítimas manifestações de conhecimento objetivo? Aliás, como poderia ser exata uma ciência cujo objeto envolve não apenas fenômenos lógicos, matemáticos ou físicos, mas também fenômenos tão imprevisíveis quanto são os fenômenos subjetivos e psíquicos? Se o objeto das ciências humanas, a saber, o homem, a história, a cultura, a sociedade, bem como as diversas relações socioeconômicas e políticas estabelecidas, consistem, eles, num objeto maleável, com sua cota de imprevisibilidade, e se ainda assim este objeto é digno de uma investigação científica, então por que as próprias ciências humanas não podem conter, e mesmo admitir, elas próprias, também a sua maleabilidade e imprevisibilidade, sua cota, né? Sem que com isso percam a sua relevância cognitiva para uma compreensão progressiva do homem e da história da sociedade. Foi então que percebi que o ambiente em que eu militava e a profissão que eu exercia tinham se tornado solos áridos, improdutivos, incapazes de prover qualquer alimento para as minhas questões teóricas. Estas, por sua vez, tornavam-se cada vez mais preementes, a ponto de paralisar todas as minhas atividades. Abandonei o jornalismo e comecei a conduzir a minha militância com um pouco menos de fervor. Por esta época, eu devorava os principais romances da literatura universal. Comecei a ler os romances de Sartre, sem me dar conta de que ele também era filósofo. E eis que, na sequência, me caiu em mãos os livros de memórias de Simone de Beauvoir. Foi então que, com a leitura de Simone de Beauvoir, ocorreu, parafraseando Kant, o despertar do meu sono dogmático. Até então, eu nunca havia me deparado com uma mente tão racional, com alguém que fosse capaz de narrar e argumentar com tanta lucidez e coerência, com um olhar tão agudamente crítico a sociedade e a realidade à sua volta. Tampouco havia visto alguém descrever a si própria com tamanha capacidade autocrítica, honestidade, precisão
e objetividade. E fui descobrindo, ao longo da leitura dos volumes de memória de Simone de Beauvoir, que, primeiramente, ela havia cursado filosofia na Sorbonne, juntamente com Sartre e Merleau-Ponty. E então descobri que o campo de objetos da filosofia era muito mais amplo, variado e laico do que o campo da teologia, a qual, por vezes na história, tinha se cruzado com ela. Sobretudo, descobri que a filosofia contemporânea, nas suas principais e mais profícuas áreas, mantinha seu interesse significativamente distante de qualquer coisa próxima à teologia e concentrava seus esforços em questões epistemológicas, éticas e políticas. Descobri também que o filósofo poderia ser ateu, e efetivamente muitos o eram, e que a filosofia tinha nascido mesmo como uma reação contra o pensamento mítico e religioso. Todavia, minha mais importante descoberta foi saber que a filosofia era menos um campo particular de objetos de estudos, mas fundamentalmente um certo método de reflexão, ou mais precisamente falando, uma mentalidade metódica e analítica de formular questões fundamentais acerca do cosmos, do homem, da história, da sociedade, da cultura e das ciências em geral, e para as quais as demais áreas do saber, sobretudo as ciências positivas, ainda não têm respostas, e talvez mesmo nunca venham a ter. Descobri, enfim, que a filosofia poderia ser considerada como um fórum metacrítico dos demais campos de saber, sem que com isso, ao menos em nossa época contemporânea, ela necessariamente se pretendesse ser uma ciência das ciências, mas antes como sendo uma ciência de nossa falta de ciência, nas mais diversas áreas, por mais consolidadas que estejam algumas dessas áreas do saber, por mais seguras que se sintam as comunidades científicas dessas áreas. E a luz se fez. E a filosofia, que timidamente havia cruzado o meu caminho durante grande parte de minha vida, sem que eu me dignasse retribuir-lhe o olhar, ou, quando fiz, expressei todo o desprezo que se costuma atribuir a um estranho inoportuno, revelou-se como sendo uma habitante de minha natureza, que de longa data eu já conhecia. Então fui levado a ler O Segundo Sexo, uma obra inigualável, canônica de Simone de Beauvoir, na qual a autora, a partir do uso inédito dos pressupostos da filosofia existencialista francesa, elabora uma vigorosa e sistemática reflexão sobre a condição feminina, que não só desmistifica o papel secundário que lhe relegava a sociedade burguesa, supostamente amparada em ciências como a biologia ou mesmo a psicanálise freudiana, mas procurava também denunciar o modo equívoco com que o próprio materialismo histórico abordava a luta pela igualdade dos sexos, como sendo subsidiária, da luta de classes. E foi este aspecto específico de sua crítica o que mais me chamou a atenção. Ver uma filósofa extremamente lúcida, autodeclarada de esquerda, defensora do marxismo, ter a coragem, ainda no final dos anos 40, foi em 49, de expor a falha na explicação do materialismo histórico no que concerne a compreensão do feminismo e da luta das mulheres pela igualdade de direitos humanos e civis. E ela elaborava toda essa crítica sem abandonar sua concordância com o marxismo em geral. Foi então que soube, para me usar de um chavão, que o destino fatalmente conduzia-me à filosofia. E assim comecei nova graduação no Departamento de Filosofia da USP, com a clara intenção, retomando agora o que eu disse no início, não de afastar-me dos meus princípios éticos e políticos, de alienar-me da realidade ou da sociedade em que vivo, mas, pelo contrário, com o intuito de fornecer
um embasamento sólido e objetivo à minha intervenção crítica na sociedade, seja pela ação ou pela reflexão, sempre norteado pela luta pela igualdade e liberdade de todos os seres humanos, o que, aliás, acredito sempre ter sido o objetivo final do marxismo. Desde o início, estava claro para mim que as minhas questões éticas e políticas estavam intimamente imbricadas com as questões epistemológicas e ontológicas, que conduziam muitos marxistas a desenvolver um sentimento quase religioso para com as teorias de Marx. O meu interesse, portanto, não visava diretamente aos estudos de Marx, pois a afinidade que eu tinha com algumas de suas principais teses não estava em questão. O que eu me interessava mais era todo o horizonte teórico hegeliano que, devidamente revolucionado, deixara, não obstante, suas digitais no marxismo. Logo percebi, entretanto, que não entenderia bem o idealismo alemão se não partisse de Kant. E, enfim, percebi que não entenderia bem Kant se não compreendesse seu ataque à metafísica do 17. Sobretudo aquela do século XVII. A metafísica clássica, o ataque de Kant à metafísica clássica, sobretudo aquela do 17. E é isso onde fui parar, em Descartes, o filósofo do 17 menos preocupado com política, que não tem sequer uma reflexão teórica sobre a conduta política humana, e que por muitos é considerado como um dos pais do pensamento científico objetivista positivista, enfim, como sendo um dos preconizadores em filosofia da mentalidade burguesa moderna. Como pode isso ser aceitável sem que pareça inconciliável ou mesmo contraditório com aqueles objetivos que declarei expressamente terem me levado à filosofia? Ocorre que dei-me conta de que a filosofia de Descartes, para fundamentar o saber filosófico como ciência exata, certa e indubitável, fez uso de um expediente teórico, o qual, uma vez acionado, não pôde mais ser neutralizado, e que acabou por contaminar, em maior ou menor grau, toda a reflexão filosófica a partir de então. Foi com uma bomba de efeito retardado que Descartes, sem pretender, plantou no solo da mentalidade dogmática e que acabou por arruinar definitivamente todas as futuras pretensões da filosofia em se fazer ciência absoluta do real. Trata-se do enfrentamento direto que Descartes resolveu fazer do ceticismo, levando-o até as últimas consequências, colocando em dúvida até mesmo o valor cognitivo das próprias matemáticas, e com isso, questionando a própria infalibilidade da razão em suas operações mais elementares. Até então, o ceticismo era considerado uma corrente filosófica periférica, de pouca reputação, que a tradição filosófica oficial, por assim dizer, simplesmente ignorava, ou então, caso se dignasse algum tipo de debate, sempre o fazia a partir de sistemas filosóficos já previamente constituídos. A bem dizer, foi Agostinho, ainda na antiguidade tardia, que se pôs como tarefa a necessidade lógica de primeiramente enfrentar o desafio cético. Todavia, ele o fez com objetivos teológicos. Para usar as palavras de Descartes, numa de suas cartas, Agostinho se serve do cogito, resultante da dúvida, para provar a certeza do nosso ser, e em seguida, para mostrar que há em nós alguma imagem da Trindade, na qual nós somos, sabemos que somos, e amamos este ser e esta ciência que existe em nós. Já Descartes, em contrapartida, é o primeiro da tradição filosófica oficial a tomar a necessidade de enfrentar previamente o desafio cético, movido
exclusivamente por objetivos filosóficos, isto é, epistemológicos, ontológicos e, sobretudo, relativos à filosofia da natureza, ou à física, como nós chamamos hoje. Segundo Descartes, se as dúvidas éticas não fossem enfrentadas e respondidas já no ponto de partida da empresa filosófica, não haveria como ter uma ciência certa e indubitável sobre o que quer que seja. O que significava, para todo o projeto clássico da filosofia desde a antiguidade, que simplesmente não poderia haver ciência e que, portanto, a filosofia não se poderia pretender legitimamente como a ciência de todas as ciências. Sabemos que Descartes julga ter superado o ceticismo e sabemos que o fez com recurso à prova da existência de Deus, embora este fosse um expediente mais propriamente epistemológico, muito enxuto e econômico do ponto de vista ontológico, visto que Deus, para Descartes, era considerado unicamente como princípio absolutamente primeiro e perfeito de toda a natureza. Todavia, sabemos também que a solução cartesiana foi polêmica desde o início, enfrentando resistências já em sua época, e sendo objeto de críticas explícitas ou implícitas por parte dos filósofos modernos que o sucederam. Eu diria por grande parte da filosofia moderna que o sucedeu. Já Hobbes, que com sua cosmologia pretendia, a exemplo de Descartes, propor uma ontologia mecanicista que desse conta de toda a realidade material exterior, não foi ousado o suficiente para afirmá-la como uma ciência absolutamente certa e indubitável, mantendo na base de seu empirismo um leve sopro de ceticismo. Esta margem de ceticismo aumentou progressivamente de Locke a Hume, sendo este último considerado o mais cético de todos os filósofos modernos, na medida em que expulsou da filosofia primeira toda a ciência sobre o ser em si mesmo. Mesmo na corrente racionalista, os filósofos usaram de todo o esforço e artifício para retomar o problema cartesiano e oferecer uma solução mais viável. Mas todo este empreendimento culminou numa crítica da razão pura, onde Kant, dentro das linhas racionalistas, fez o que Hume já havia feito dentro das linhas empiristas. Só que agora, de forma mais sistemática, detalhista e pretensamente definitiva. A saber, mostrou que era impossível para a razão humana conhecer a realidade em si mesma, para além da experiência. Com isso, Kant não apenas retirou da metafísica o estatuto de ciência, mas reduziu a própria ciência à explicação de meros fenômenos. Se formos mais justos, porém, não foi Hume nem Kant quem deram o primeiro passo nesse sentido, mas Newton, que como filósofo da natureza, ou físico, embora estivesse convencido de que sua teoria explicava a realidade em si mesma, reconhecia, entretanto, ser incapaz de explicar a natureza última das coisas. E assim, Newton punha em questão o vínculo necessário entre metafísica e ciência. Em suma, foi esta introdução progressiva, quase silenciosa do ceticismo no solo da tradição dogmática, isto é, no solo da tradição, que julgava que a ciência, para ser digna deste nome, deveria ser uma ciência plena e exata. Foi essa introdução do ceticismo que transformou a história de toda a filosofia, fazendo com que o homem, progressivamente, abdicasse de pretensões à verdade eternas, válidas em qualquer espaço e tempo. Tal compreensão foi alcançada pela própria física, ou ao menos pelos seus principais teóricos, que começaram a aceitar a ideia de corrigibilidade das teorias e a mudança de paradigmas. E chegou mesmo até as matemáticas, com as geometrias não euclidianas. Mas eis que, na história da filosofia,
houve uma bifurcação. Enquanto novos métodos, linhas e campos de pesquisas foram conformando-se à noção do caráter irremediavelmente corrigível do conhecimento, o idealismo alemão surgiu para retomar, com força total, a proposta de uma ciência global e absoluta sobre todo o real. E dentre eles, Hegel foi o que levou este projeto até as últimas consequências. Para tal, Hegel serviu-se astuciosamente de um expediente até então inédito na história da filosofia. Sequestrar o método cético e incorporá-lo ao seu próprio sistema, para fazê-lo operar segundo os interesses dogmáticos e, portanto, contra os próprios objetivos céticos. E muitos outros filósofos antes dele. Nem tampouco contentou-se com enfrentá-lo no ponto de partida, tal como tinha feito Descartes, inspirado por Agostinho. Diferentemente de todos, Hegel fez o impensável. Mostrou que o método cético de equipolência entre duas teses ou teorias concorrentes não levava à suspensão do juízo, mas a uma síntese que ao mesmo tempo em que as ultrapassava, as conservava. Ou melhor, ao mesmo tempo em que as ultrapassava, as conservava. Com este expediente, agora chamado de dialética, Hegel converteu o que era um método para questionar a certeza do conhecimento na própria estrutura dinâmica do conhecimento, no seu processo de adquirir progressivamente a certeza absoluta, ou a certeza do absoluto, como diria Hegel. Ele fez mais. Converteu a própria história da filosofia, que ao modo cético era concebida como um conflito contínuo e irredutível entre teorias concorrentes igualmente consistentes, ele converteu isso na marcha histórica da ciência rumo à sua realização absoluta. E, como segunda tese hegeliana, o que é real é racional e o que é racional é real, famosa tese expressa na introdução da filosofia do direito, ele identificou a dinâmica do conhecer, a própria estrutura do ser. Por mais engenhoso que o método filosófico hegeliano possa ter sido, por mais amplas e frutíferas que tenham sido suas consequências teóricas, não só para o debate filosófico, mas para as demais áreas do saber, notadamente as ciências sociais, nada disso exclui o fato de que, com o idealismo alemão, notadamente com Hegel, a mentalidade dogmática e autoritária entranhou-se novamente no solo da filosofia, e ali se desenvolveu com uma solidez nunca antes vista na história, influenciando todos os que beberam de sua fonte. Os hegelianos de direita e os de esquerda, e enfim, os próprios Marx e Engels, foram, em maior ou menor grau, contagiados por este esforço racional de tudo compreender, através de uma estrutura teórica supostamente dinâmica o suficiente para assimilar na sua maquinaria conceitual todos os fatos, para explicar todos os fenômenos, resolver todas as contradições. Ironicamente, já a própria crítica que Marx teceu na ideologia alemã aos hegelianos de esquerda denuncia essa sua pretensão dogmática de tudo explicar. Acusando os hegelianos de esquerda, os quais se julgavam ter ultrapassado Hegel, de terem evitado uma crítica radical ao sistema hegeliano, porque suas próprias questões e respostas ainda brotavam do sistema que estes pretendiam combater, Marx revela toda a ambição e a magnitude da tarefa a que ele próprio se propunha e se julgava capaz de cumprir. Qual seja? 1.
superar completamente todo o sistema hegeliano. 2. Sendo que o sistema hegeliano, era a forma mais acabada de idealismo, superar completamente, portanto, toda a empresa filosófica especulativa sobre a realidade. 3. Substituir o paradigma idealista por aquele do materialismo histórico, capaz de oferecer, por via inteiramente oposta, uma explicação, porém, igualmente ampla e acabada da sociedade e da história do seu desenvolvimento. E 4, como resultado de tudo isso, decretar o fim da filosofia, ou, mais precisamente, converter toda atividade filosófica legítima numa filosofia materialista científica, tal como ele afirma na Miséria da Filosofia. Mas pode ter rompido radicalmente Marx pode ter rompido radicalmente com a forma tradicional de fazer filosofia, a ponto de converter sua atividade numa espécie de sociologia. Mas ainda assim, manteve da filosofia especulativa o seu caráter dogmático, a saber, a mentalidade de julgar ser possível produzir uma teoria ampla e completa do real, que, diferentemente de todas as demais concorrentes, devesse ser considerada, somente ela, científica, a ciência por excelência. Com isso, plantava-se, já na gênese do marxismo, o ovo da serpente do autoritarismo das esquerdas. Essa mentalidade autoritária foi germinada silenciosamente no âmbito das internacionais, que o marxismo contribuiu para criar, contribuiu ativamente, ao mesmo tempo em que sempre se envolvia em disputas internas de poder que invariavelmente conduziam à cisão e à dissolução destas. Tal mentalidade autoritária também germinou-se silenciosamente na formação do Partido Comunista em diversos países, caracterizado por uma estrutura hierárquica e de rígida disciplina. E, igualmente, germinou-se silenciosamente nas revoluções e nos regimes políticos instaurados ao longo da história, que fizeram da ditadura democrática do proletariado uma simples ditadura, ou melhor, o bom e velho totalitarismo numa nova embalagem. Parece que não basta colocar Hegel de cabeça para baixo e trocar um determinante, o idealismo, por outro, o materialismo histórico, se continuarmos insistindo em ver na dialética uma ciência das leis gerais de transformação da sociedade. E não importa que essa nova dialética não tenha bases especulativas, mas seja suposta, tal como pretende Marx, estar alicerçada em bases puramente empíricas. Ele diz isso na ideologia alemã. A bem dizer, isso só piora as coisas. Porque nenhuma experiência, nem mesmo a experiência científica, poderia atribuir o estatuto de exatidão e universalidade a nenhuma espécie de saber. E o que dizer de uma dialética da própria natureza, tal como proposta por Engels? Sem dúvida, é bastante sensato sustentar, contra uma abordagem idealista da história, a tese do materialismo histórico, de que a união das forças produtivas e das relações de produção de uma sociedade é aquilo que, fundamentalmente, determina a organização e o desenvolvimento da sociedade. Todavia, caímos na mesma patologia do exercício especulativo se, além disso, quisermos fazer do materialismo histórico uma metodologia infalível e perfeita para compreender as sociedades humanas e o seu desenvolvimento histórico. É bem verdade que Marx, como afirma Leandro Konder no seu livro Marx, Vida e Obra, sabia que sua concepção de história, por mais científica que fosse, só poderia prever a direção necessária em que os homens caminharão para poderem solucionar as grandes contradições sociais em que se defrontavam em uma determinada fase.
mas não poderiam prever as circunstâncias particulares que hão de caracterizar todos os acontecimentos do processo histórico. Entretanto, é precisamente esta previsão supostamente científica de uma direção necessária, baseada pretensamente na observação da vida humana em seu processo de desenvolvimento real, em condições determinadas empiricamente visíveis, tal como Marx diz na ideologia alemã, que é cientificamente questionável. É questionável a objetividade dos critérios para se fazer uma tal observação empírica. E se ela pode ser replicada e comprovada por todo e qualquer sujeito em posse dos mesmos critérios. É questionável, sobretudo, que se possa fazer essa observação sobre a história passada, já que esta baseia-se em documentos, por vezes conflitantes, e cujo grau de objetividade, inclusive por isso mesmo, é também polêmico. Enfim, é questionável pelo fato de que longos períodos da história humana carecem de documentação, ou de documentação suficiente para que, sobre este período, possamos fazer nada mais do que hipóteses frágeis hipóteses. E essa previsão de uma direção necessária em que os homens caminharão para poderem solucionar as grandes contradições sociais com que se defrontam, não é apenas questionável segundo os critérios de uma discussão teórica e filosófica sobre o conceito de verdade objetiva ou ciência, que o próprio Marx expressamente despreza no seu livro A Ideologia Alemã. Mas é também questionável sob o ponto de vista da prática científica, principalmente do campo das ciências humanas. Sobretudo, ela é questionável segundo os próprios critérios marxistas para determinar a verdade, a saber, segundo as próprias palavras de Marx na Ideologia Alemã, que é na praxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade, o poder, o caráter terreno do seu pensamento. Enfim, a partir dessa narrativa sobre o meu lugar na filosofia, bem como de minha reflexão filosófica sobre o que me levou a ela, só me resta concluir que, tecnicamente falando, não sou mais um marxista, ou ao menos não um marxista ortodoxo. Antes, um marxista com algumas pinceladas de anarquismo, conciliável, em alguma medida, com o uso pragmático da social-democracia, para usar um palavrão. Continuo sendo grande entusiasta da luta por uma sociedade sem classes, pela abolição da propriedade privada, pela socialização dos meios de produção, pela organização do proletário e pelo papel central do proletário como agente revolucionário. Contudo, não concordo mais com uma ditadura democrática do proletariado, porque esta acabou na prática realizando-se invariavelmente como uma ditadura totalitária, o que, a meu ver, denota uma falha na própria teoria marxista e mesmo na prática política de Marx. Antes de tudo, é o próprio Marx que considera a doutrina da divisão dos poderes como simples expressão política de uma época onde aristocracia e burguesia disputavam a dominação do Estado e, assim, queriam fazer passar essa doutrina por lei eterna. Quanto à pluralidade dos partidos proletários, Marx e Engels, no Manifesto Comunista, são maliciosamente ambíguos. Por um lado, defendem que o comunismo não forma um partido à parte e oposto aos demais partidos operários, que o comunismo não tem interesses que o separem do proletário em geral, e que nem mesmo proclama princípios particulares, segundo os quais pretenderia modelar o movimento operário. Alegam, tão somente, que o comunismo só se distingue dos demais partidos operários
por dar relevância ao caráter internacional da luta proletariada e por buscar representar os interesses do movimento proletário em seu conjunto. Por outro lado, entretanto, ao considerar que os comunistas constituem a fração mais resoluta dos partidos operários de cada país, a fração que os impulsiona, eles procedem, na sequência, a um levantamento crítico de todos os tipos de socialismo classificados em 3 gêneros. 1. O reacionário. 2. O conservador burguês. 3. O utópico crítico. Dentre o primeiro gênero, o reacionário, eles indicam 3 espécies: o feudal, o pseudo-burguês e o socialismo alemão, que sarcasticamente eles denominam de o verdadeiro socialismo. Só os adjetivos que Marx e Engels fazem acompanhar cada uma das manifestações históricas do socialismo já denuncia a opinião depreciativa que eles têm a respeito de todos. Quanto à sua própria concepção de socialismo, sabemos que eles a chamavam de socialismo científico. A partir disso, eles enumeram as alianças do seu verdadeiro comunismo com os partidos de esquerda da época existentes em alguns países, mas sem descuidar de fazer algumas críticas a todos esses partidos. Esta certeza que Marx tem de estar em posse do verdadeiro socialismo contamina sua prática política, onde ele nem sempre demonstrou ser muito afeito a oposições e, em alguns casos específicos, reagiu com franco autoritarismo. Isso pode ser percebido na disputa acirrada que Marx manteve com Bakunin na Primeira Internacional e que levaram à expulsão deste último. No Congresso de Londres de 1871, que nada mais era do que uma reunião ampliada do Conselho Geral da Internacional, Marx, como membro do Conselho Geral, disposto a fazer valer as posições políticas do seu grupo e, simultaneamente, neutralizar a crescente influência de Bakunin, conseguiu aprovar uma resolução que transformaria a Internacional num partido internacional centralizado e disciplinado, sob a liderança do Conselho Geral. Marx tomou a palavra nada menos que 102 vezes, tanto para convencer os indecisos a respeito das propostas marxistas, como para refutar todos aqueles que não correspondiam a seus planos, todas aquelas que não correspondiam a seus planos. Isso causou uma onda de reações de repúdio proveniente das federações de trabalhadores de diversos países, que acusavam o Conselho Geral da Internacional de introduzir nesta organização o princípio da autoridade e de haver alterado a estrutura originária da Internacional, transformando-a numa organização hierárquica dirigida e governada por um comitê. O estratagema do Conselho Geral foi incorporar na Associação Internacional dos Trabalhadores novas seções recém-criadas, como as de Portugal, Irlanda, Dinamarca e de alguns países do leste europeu. Então, no fatídico Congresso de Haia, de 1872, foi aprovada a decisão de conferir amplos poderes ao Conselho Geral, do qual Marx fazia parte. Também foi aprovada a inclusão nos Estatutos Gerais da Internacional que a conquista do poder seria uma meta a ser alcançada pelos membros da Internacional. Precisamente a proposta que Marx vinha de longa data tentando aprovar. No mesmo congresso... Alô? Desculpa te interromper, é só para avisar que faltam 5 minutos. Nossa, já estou acabando, tá? Tá bom. No mesmo congresso, eu comecei um pouco atrasado, né? Uns 10, 15 minutinhos. Então eu teria 1 hora, eu julgo ainda. No mesmo congresso, foi aprovada a expulsão de Bakunin. O resultado de tudo isso foi a cisão e a subsequente dissolução da primeira Associação Internacional de Trabalhadores.
Bakunin, para usar as palavras de Leandro Konder, acusou Marx de querer monopolizar a direção do movimento operário, querendo impor-lhe métodos ditatoriais. Não é de espantar, portanto, que Lenin, como um marxista que pregava a ditadura democrática do proletário, depois de experimentar o fracasso de seu partido nas eleições, tenha, primeiramente, dissolvido a Assembleia Constituinte Russa e depois, enfim, eliminado os demais partidos operários rivais, acusando-os todos de contra-revolucionários e convertendo a Rússia num país unipartidário. E foi por isso, entre outras coisas, que Rosa de Luxemburgo, embora apoiadora da Revolução de Outubro de 1917, dirigiu duras críticas a algumas políticas bolcheviques, e entre elas, a supressão da Assembleia Constituinte em janeiro de 1918. De acordo com Rosa de Luxemburgo, os erros estratégicos dos bolcheviques criariam perigos tremendos para a Revolução, como a sua burocratização. E foi exatamente isso o que ocorreu. Por ironia da história, Lenin e Trotsky defenderam-se alegando que Rosa de Luxemburgo estava apoiando-se em noções do marxismo clássico, que já não se aplicavam à situação russa de 17. Todavia, o próprio Bakunin já havia criticado Marx e seus seguidores nesses termos. Eu cito: eles defendem que nada além de uma ditadura, a ditadura deles, é claro, pode satisfazer o desejo das pessoas, enquanto nossa resposta para isso é: nenhuma ditadura pode ter qualquer outro objetivo para além de sua autoperpetuação. Ela pode apenas conduzir à escravidão o povo que a tolerar. A liberdade só pode ser criada através da liberdade, isto é, por uma rebelião universal das pessoas e da organização livre das multidões de trabalhadores de baixo para cima. A própria teoria leninista de uma vanguarda que deveria liderar a Revolução Proletária já tinha sido identificada por Bakunin entre as ideias originais do marxismo, quando argumentava contra esta tese que toda a revolução deveria ser liderada diretamente pelo povo, sendo que qualquer elite esclarecida só deveria exercer influência discreta, jamais impondo-lhe na forma uma ditadura ao trem, e nunca se aproveitando de quaisquer direitos oficiais em termos de benefícios ou significância. Eu já me encaminho para a conclusão, tá? Desculpem. Como se não bastasse, a própria história mostrou, e nas décadas posteriores, diversas críticas marxistas feitas ao próprio marxismo só confirmaram que a existência de um só partido operário que dirige sozinho uma nação, sem qualquer efetiva possibilidade de oposição de outros partidos operários, não produz uma ditadura democrática do proletariado e uma sociedade sem classes, mas sim um capitalismo de Estado para benefício dos membros do partido, sobretudo de seus principais dirigentes, cercados de regalias. Ao mesmo tempo em que permanece existindo uma classe exclusivamente proletária, com poucas chances de mobilidade social e política, e tudo isso com liberdade limitada de ir e vir. Por conta disso, tal como os anarquistas, recuso-me a aceitar que a liberdade possa ser usada como moeda de troca pela luta pela igualdade socioeconômica. Além disso, não acredito mais na tese sustentada pelo materialismo histórico de que o capitalismo, pelas suas próprias contradições internas, caminhe necessariamente para a sua superação. Pelo contrário, ele parece sempre estar descobrindo novas formas de reinventar-se. Se, porém, ele estiver efetivamente caminhando para o seu esgotamento, todas as pistas que supostamente a história nos ofereceu para prever este fenômeno até o momento se mostraram enganosas. Enfim, diferentemente de marxistas, mas agora também dos anarquistas, tampouco acredito que o poder precisa necessariamente ser tomado por uma revolução.
creio que também seja uma possibilidade real transformar as sociedades internamente, ainda que talvez possa conceder a Marx que isso só teria um valor efetivo e permanente se fosse realizado em escala planetária, criando uma nova ordem mundial. De qualquer forma, isso faz ver que acredito num certo potencial imanente às democracias burguesas, mesmo admitindo que elas constituam a expressão política de forças produtivas e das relações de produção da sociedade capitalista. E dessa minha crença, segue-se, obviamente, que acredito que este conceito, ou antes, que esta forma de regime político, a democracia burguesa, possa progressivamente ser emancipada das condições materiais que a produziu e pela atividade humana consciente ser reelaborada em termos de uma democracia do proletariado, que substitua a ditadura democrática do proletariado. Com isso, estou admitindo que, por vezes, e por mais raras que sejam as situações, a superestrutura pode ser desvinculada da estrutura material que a produz e ser reconfigurada. Paradoxalmente, porém, para sustentar essa minha opinião contra Marx, utilizo-me do mesmo fundamento de que ele se serviu na ideologia alemã, ou seja, a crença de que a consciência não é uma coisa pura, a parte da matéria, que possa sozinha ser agente da atividade humana, mas, pelo contrário, que ela emerge como expressão necessária de uma complexidade, de uma determinada composição corporal. Fundamento a liberdade, portanto, não como um valor ou mera representação da consciência, mas como inerente à vida animal. Nenhum animal nasceu para viver em cativeiro. Em tudo isso, em todo este meu raciocínio, está implicado, obviamente, a crença de que, embora considere o materialismo histórico uma metodologia altamente frutífera, julgo, porém, que ela carece da exatidão e da infalibilidade que lhe pretendem atribuir. Todavia, agora já me encaminhando para os 2 parágrafos finais, todavia, ao fim e ao cabo, não me atribuo a tarefa ou a autoridade de julgar a legitimidade dos modelos políticos de inspiração marxista que foram implantados pela Revolução. Tenho suficiente clareza histórica para saber que onde a injustiça socioeconômica chega a níveis insuportáveis e perpetua-se sobre o olhar frio e indiferente das elites dominantes, com a miséria e a fome graçando, levando milhões de pessoas a condições subhumanas, nesse contexto, o mítico pacto social costuma ser rompido e de forma violenta. As elites econômicas e políticas do Brasil vêm, desde sempre, trilhando este caminho perigoso, alheias aos exemplos históricos como a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Cubana. Os que detêm o poder político e econômico neste país vêm neutralizando sistematicamente, ao longo de nossa inteira história, todas as tentativas de uma distribuição de renda mais justa. Assim como toda e qualquer reivindicação da classe trabalhadora por uma vida mais digna. Eles temem o fantasma do que chamam vulgarmente de comunismo. E não percebem que a coisa mais temível são as suas próprias ações de patológica ganância, que geram níveis absurdos de concentrações de riqueza nas mãos de poucos, aliada a uma absoluta falta de senso comunitário e dever cívico, fazendo do Estado um mero aparato de seus interesses. Nenhuma sociedade sobrevive assim, por mais tempo que seja. Obrigado. Obrigada, professor. Eu vou fazer um breve comentário e daí a gente pode passar para as perguntas, se tiver alguma. O nosso tempo é 11h30 a princípio, então a gente tem 20 minutos para conversar. Então eu vou ser bem breve. Eu queria comentar que eu achei muito interessante o seu recurso às memórias, né, pensando na Beauvoir
E também acho muito legal como a Beauvoir foi o seu despertar, né, dentro da filosofia, como uma mulher, né, então, inclusive uma mulher que nunca, por muito tempo, e continua assim, nunca foi reconhecida como uma pensadora, né, uma pensadora de suas próprias convicções, digamos, é uma autora de suas próprias convicções. E acho muito interessante que você traga também não só a autora de Um Segundo Sexo, mas a autora que pensou o seu tempo e a sua história, né? Então, de fato, as memórias da Beauvoir são uma fonte muito importante para quem estuda o pensamento dela, porque a análise que ela faz do momento histórico, por vezes, ela evidencia a teoria que ela vai desenvolver, principalmente sobre as mulheres, né? Então é aquilo, né? Ela não tira do nada, ela está pensando o seu tempo, ela está pensando criticamente o seu tempo, né? Mais importante ainda. E isso é realmente um recurso que ela faz que eu acho muito bonito. E foi muito legal você ter feito esse recurso, trazido esse recurso dela, né? Para poder pensar a sua trajetória e de que forma a filosofia é constituída, né? Para você, de que forma você pensa a filosofia. Achei muito legal isso. Eu vou fazer só esse comentário também. Eu acredito que eu não tenha nenhuma pergunta específica, até porque a sua fala é mais uma fala reflexiva, né? A gente tem uma reflexão sua sobre a sua formação. E, enfim, acho que era isso que eu queria realmente comentar. Eu achei muito legal que você tenha trazido o recurso das memórias. Muito, muito bonito, eu achei. Eu posso tentar responder rapidamente ao que você falou? Pode, claro. Eu acredito não só que ela é uma autora de suas próprias ideias, altamente original, porque ela usa pressupostos do marxismo francês de uma forma original para assuntos muito originais, como eu acredito mesmo que ela seja uma filósofa. Eu vi, há anos atrás, quando eu morava em Porto Alegre, numa conferência do Goethe, um dedicado estudioso de Simone de Beauvoir, o Renato Machado, eu acho, da Federal do Rio de Janeiro, eu acho que é isso, não me lembro, ou da PUC, que ele dizia que Simone de Beauvoir, se tivesse tido interesse pela filosofia própria acadêmica, ela seria uma filósofa muito mais consistente, muito mais rigorosa e muito mais frutífera que o próprio Sartre, que ele via nela uma profundidade de raciocínio e uma originalidade estarrecedora. Eu concordo com ele. Só isso a dizer. Só respondendo o seu comentário, é realmente um ponto interessante, porque depois de alguns anos pesquisando Beauvoir, eu tenho percebido quanto muitas ideias da Beauvoir foram tomadas como ideias sartreanas, e erroneamente, né? Inclusive, erroneamente. Inclusive, ela defendeu, escreveu 3 livros filosóficos para defender o existencialismo de ataques, com argumentos completamente originais dela. 3 pequenos livrinhos. Sim. Sim. O Segundo Sexo é uma verdadeira bíblia do feminismo, ainda que ele tenha uma certa datação nas questões mais de registro da época, do ponto de vista teórico, eu acho que ele é atemporal. No primeiro volume, sobretudo, e na posição dela, da relação de homem, não apenas como um ser de biologia, mas um ser de cultura, e que pela cultura ele pode transformar a sociedade e acabar, dissolver as diferenças das mulheres, e isso serve para todas as minorias, é fantástico. Isso é uma ideia que deve prevalecer até hoje. Sim. Então, por vezes, O Segundo Sexo foi tomado como uma obra que dependeu do Sartre para existir, né? Mas, na verdade, é ali que ela apresenta muitos conceitos, inclusive, que o Sartre vai usar posteriormente, graças a ela. Então, existe uma influência mútua, né? É uma coisa pouco falada, mas é uma coisa que eu venho estudando. Mas, enfim, para a gente não prolongar muito, a Jéssica quer fazer uma pergunta. Jéssica, pode falar. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Jéssica. Né? Tudo bom, querida? Tudo bem? Saudades de você, um prazer te ouvir como Muitas sempre. saudades também de você.
Eu gostaria de fazer primeiro um comentário. Eu gostei muito do trânsito da sua fala, que vai de Beauvoir, filosofia do Descartes, achei maravilhoso. Meus parabéns, assim, fico muito feliz de poder Obrigado. ouvir você fazer todo esse trânsito, é maravilhoso, de fato. A minha pergunta é mais no sentido de uma provocação e tem a ver com o seu posicionamento, né? Como você encaminha para se reposicionar, me parece, né? A partir das suas memórias, com relação a o que eu diria, uma misturinha, né, entre algumas posições materialistas de cunho mais marxista, mas você se diz um pouco anarquista também, né? E a gente sabe que tem algumas frentes que defendem uma falta de organização teórica no anarquismo, né? Ou uma falta de uma base sólida. Eu gostaria de saber como você vê isso, se de fato você concorda que há uma ausência dessa base teórica e sólida no anarquismo e como você consegue convergir, né, essas duas posições. Ótima Muito pergunta. obrigada. Ótima pergunta. Obrigado você, querida. Ótima pergunta. Veja, tanto o anarquismo quanto o marxismo, eles evoluíram muito, né? Com marxistas que posteriormente foram revisando a teoria, transformando o anarquismo também e tornando elas mais satisfatórias. Agora, ainda assim, é claro, eu acredito que pelo menos na época de Marx, sem dúvida, o socialismo marxista, baseado no materialismo histórico, era sim o mais resoluto, era sim o mais organizado. Eu não nego isso. O que eu quis dizer é que, quando você tenta impor uma teoria, porque você julga que ela seja mais apropriada, mais adequada naquele momento, ainda que você tenha razão, você cai no autoritarismo. E o autoritarismo, em vez de aproximar as pessoas, as afasta. E isso faz com que pessoas que mais tarde você poderia trazer para o seu lado de uma forma mais democrática, mais libertária, acabem virando seus verdadeiros inimigos. Então é isso que eu falo da mentalidade dogmática. Eu não digo que Marx e Engels não tivessem grande razão no que eles estivessem falando. O que eu digo é que a imposição do ponto de vista deles, por exemplo, na Internacional, o que aconteceu? Dissolvia as internacionais. Então, qual foi o ganho disso real para a união das classes trabalhadoras? Você veja mesmo o Lenin na Rússia. Vamos dizer, havia condições econômicas concretas, forças reacionárias internas que ameaçavam a permanência da ditadura democrática proletária? Não tenho a menor dúvida. Haviam as classes altas, a burguesia, a aristocracia, que havia conseguido fugir, se exilado do exterior, que de fora ameaçavam com dinheiro, com exércitos, a manutenção do regime socialista na União Soviética. Eu não tenho a menor dúvida de tudo isso. O que eu estou dizendo é que, apesar disso, apesar das condições materiais desfavoráveis, não era necessário, como única resposta possível, a dissolução da Assembleia Constituinte de 1918, não era necessário a dissolução dos demais partidos para o final da década de 18. Eu acharia o contrário, que se você enfrentasse isso, que digamos que isso enfraquecesse num primeiro momento a Revolução Operária, o que isso faria? Talvez o conjunto da população russa que não sentisse a imposição de um partido e de uma vanguarda líder, que se sentisse, portanto, mais agente, mais autora do movimento, na iminência do regresso e do retorno ao reacionarismo, talvez se fizesse verdadeiros soldados da Revolução. Você sabe que coisa curiosa que as pessoas às vezes não se tocam, mas os Estados Unidos, nessa época, ainda não era a nação dominante do mundo, ele só se tornaria a partir do final da Segunda Guerra Mundial, uns anos depois, e mesmo assim
juntamente com o Japão, nessa época os Estados Unidos, a grande parte da imprensa americana e dos intelectuais apoiaram a Revolução Comunista como uma revolução democrática. O Partido Comunista dos Estados Unidos tinha grande força e os movimentos sindicais estavam bastante organizados pelo comunismo, de modo que eu fico pensando até num apoio internacional de dinheiro, de pessoas que voluntariamente iriam à Rússia lutar a favor da Revolução, caso ela fosse ameaçada, como aconteceu com a Revolução Espanhola. Agora, na medida em que o Lenin, achando que a única solução, quase como determinada historicamente, sem que ele quisesse, fosse o fechamento da Assembleia Constituinte e a dissolução dos partidos operários de esquerda, essa ideia de que era a única opção, coisa que bolcheviques próximos a eles tentaram dissuadi-lo, ou seja, havia bolcheviques naquele momento percebendo nas mesmas condições materiais concretas que ainda assim julgavam que não deveria fazer o que ele fez. E no momento em que ele fez isso, o que aconteceu? Ele criou primeiro, um temor na própria população, que embora os bolcheviques constituíssem o maior partido da época, eles não constituíam toda a população russa. Grande parte da população russa não era nem bolchevique, nem menchevique, nem do Partido Operário, nem do Partido Agrário, ou seja, a grande parte da população russa não era. No momento em que um partido toma conta de uma revolução, de uma vanguarda, se dá o privilégio, ao direito de dirigir os rumos da população, ela tira autoria. Ela tira a autoria da população e tira mesmo o ânimo da população em defender o país contra invasões estrangeiras ou contra tentativas reacionárias internas. Então, eu acho que o Lenin, talvez, a gente não pode saber, talvez o Lenin tenha razão em ter feito o que fez, mas eu acredito que não, que tudo o que ele fez foi aparelhar o Estado de uma forma foi fazer do Estado russo uma máquina tão bem gerenciada, tão bem controlada por um único partido, que foi o solo fértil para chegar a um dos maiores genocidas e criminosos da história, que é o Stalin. Acho que ele só perde para Hitler, que exterminou que exterminou etnias inteiras, que perseguiu população cigana, que perseguiu homossexuais e que maculou, que por fim acabou maculando a imagem do socialismo, que ficou definitivamente associado ao totalitarismo e ao stalinismo, e que até hoje causa terror do comunismo no mundo inteiro. Você pega as pessoas brasileiras mais simples, elas têm o terror do comunismo, porque elas confundem comunismo com totalitarismo e, sobretudo, com stalinismo. Então, eu fico me pensando, será que a Revolução Russa teria mesmo acabado? E se tivesse acabado ali, será que ela não teria fôlego para depois ser retomada? Será que isso não causaria uma comoção planetária e as classes operárias do mundo inteiro não se uniriam às federações para de novo tentar retomar a Revolução Russa? Será que isso não fortaleceria ainda mais? Ou ainda que tivesse acabado, não teria acabado e ficado na nossa mente uma ideia maravilhosa que morreu em germe, que seria um avanço da sociedade? Ou é preferível que ela tenha durado mais 60 anos e tenha chegado a esse nível de degradação que foi no regime stalinista, que demorou décadas, mas, sobretudo, como o Stalin deixou a máquina pronta, azeitada, continuou se mantendo assim até a sua dissolução final. Que vantagem teve esses 60 anos depois, se não destruir completamente o núcleo democrático, a ideia progressista, emancipatória do ser humano que o Marx havia concebido? Qual a vantagem real?
Então eu te pergunto, para resumir, para acabar já aqui, teria a Revolução Comunista realmente acabado? Ou ela teria conseguido apoio internacional de todas as classes operárias, quem sabe até dos Estados Unidos, teria conseguido dinheiro de várias partes do mundo? Ou ela teria acabado, mas teria conseguido uma nova reação, que então teria retomado a Revolução de uma forma mais sólida? Ou, enfim, supomos que ela teria mesmo acabado. Não teria sido melhor que ela tivesse acabado ali no berço e causado a nós, toda nós, como toda uma comoção pela injustiça que nós teríamos visto acontecer, e talvez não teria com isso propagado uma série de revoluções muito mais bem realizadas no mundo inteiro do que termos 60 anos de um regime totalitário que nada tem a ver com a democracia com a ditadura democrática do proletariado, e que, no fundo, para sempre maculou a imagem do comunismo, e até hoje as pessoas têm medo do comunismo. É mais isso o que eu penso. Mas obrigado pela pergunta, é o centro da minha fala. Toda a minha narrativa foi para chegar a essas conclusões. Foi menos uma narrativa pessoal, embora ela tenha esse caráter de memórias, e embora o sujeito dessas memórias não tenha nenhuma dignidade, não tenha grande dignidade para se propor a isso, mas foi só um recurso retórico para tratar essas questões que eu considero muito importantes e que nós temos que pensar sempre, o tempo todo, né? E essa mentalidade dogmática, que é o verdadeiro fantasma da direita, tudo bem, porque a direita, para mim, a direita e o dogmatismo é uma combinação muito adequada. Agora, a esquerda e o dogmatismo, não. A esquerda, para mim, é a terra da liberdade. E é por isso que isso é uma coisa tão profunda, tão orgânica para mim. Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço pela aula. Foi muito bom. Eu tendo a concordar. Acho que é esse o caminho mesmo de reflexão. Obrigada. Agora eu tenho da Rena. Pode fazer. Desculpa, Rena. Desculpa, Bru. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. E aí, a primeira, eu queria voltar para o começo da sua fala, em que você fala que a filosofia, através da Simone de Beauvoir, foi o seu despertar para a autonomia crítica. Uhum. E com toda essa narrativa da sua trajetória que você fez, estudando num período muito difícil de censura de pensamento e tudo mais, se é possível fazer um paralelo com os tempos que a gente está vivendo agora. Apesar de que as duas últimas gerações, eu fazendo parte dela, acredito que elas não aceitem a ideia de nenhum tipo de censura. Só que a gente tem visto um levante de uma onda de neoconservadorismo, de correntes antidemocráticas, ultranacionalistas e de arregimentação extremista. E aí, com isso, eu parto para a minha segunda pergunta, que é: como a gente lida com essa imensa pluralidade de correntes de pensamento filosófico e, consequentemente, político, num ambiente em que se está confortável para manter uma postura antidemocrática, que é a internet? Porque eu acho que esse debate assim, de consenso, de chegar a uma ideia comum, se torna muito mais difícil quando a gente consegue fugir dos espaços, né? Quando a gente tem meios de não se responsabilizar pelos nossos discursos. Eu gosto muito das suas perguntas, Renata, ambas são muito inteligentes. Eu acho que por trás de ambas tem um pressuposto. A ideia de que o autoritarismo talvez se combata com algum tipo de autoritarismo. E aí, se for esse o pressuposto, eu desconfio que não. Eu, inclusive, acho que essa situação atual que nós estamos vivendo de uma direita, de uma extrema-direita absurdamente autoritária, fascista, totalitária mesmo, e é produto da ignorância, e a ignorância é produto do sistema educacional público falido,
que deveria ensinar ética, política, o que é um Estado plural, o que é democracia representativa, qual é o poder do cidadão, que direitos e deveres o cidadão tem. Você entende? Eu acho que a educação é que deveria resolver. Isso não é uma construção atual que você pode combater com o uso da força. Isso é uma situação que vem sendo construída nas últimas 3, 4 décadas. Eu vivi uma década que era o fim da ditadura militar, e que era uma década, portanto, com o término da ditadura militar, de extrema liberdade. Você havia a formação, você havia a inserção dos partidos de esquerda junto aos sindicatos, nos movimentos operários, nas comunidades de base, e você havia uma formação muito ampla da população mais simples, que compensava a deficiência, a carência no estudo público, do ensino público. Inclusive havia, olha que loucura, uma parcela da igreja chamada Teologia da Libertação, que formava a classe operária e a classe agrária, mostrando que o cristianismo e o socialismo não estavam tão diferentes assim, não. E que tinham direito a terras improdutivas, a não sei o quê. Com a dissolução e ela ajudava na formação moral e política das pessoas. Com a dissolução da Teologia da Libertação, você ficou um grupo e com o PT indo para o poder e se afastando das bases, você ficou uma camada ampla da população órfã, sem acesso a nenhum conhecimento. Sistema educacional falido, não tem acesso aos bons colégios públicos, nenhum colégio público. E aí o que ficou? Vieram muitas religiões pentecostais conservadoras, que começaram a tutelar esse povo com valores como combate ao adultério, vamos combater o satanismo, exorcismo, e uma série de outras coisas. Então, o que houve nesses últimos anos foi uma deseducação sociopolítica da população mais simples. Quanto à classe B e C, quanto à classe A e B, bom, ela naturalmente, ela sempre vai defender as ideias da classe dela. Agora, mesmo essas classes mais altas, elas não expressavam esse nível de loucura, de totalitarismo, de fanatismo que veio. E eu acho que isso foi uma reação à esquerda que, quando tomou o poder, em vez de integrar a população e fazer um bom trabalho pedagógico nas diversas instâncias da sociedade, um pacto social, o Lula fez um pacto social do ponto de vista do Estado, mas eu acho que faltou às esquerdas fazer um pacto social entre si e com a direita. E o que a esquerda fez foi, uma vez em posse do poder, exatamente um discurso autoritário. E eu acho que isso não é que plantou, porque o que planta as ideias totalitárias, o que planta as ideias de direita, o que planta o espírito antidemocrático é a ignorância. A ignorância, a falta de formação política, econômica, política, social, econômica, mesmo dos grandes colégios. Mesmo os grandes colégios não ensinam o que a gente diria ética, a estrutura socioeconômica do Estado, o papel do cidadão, o que são direitos civis. Eu acho que mesmo esses colégios públicos ensinam matemática, ciências, inglês, e há um defeito em toda a educação. Mas, de qualquer forma, eu acho que faltou à esquerda negociar com a sociedade. E aí essas pessoas em cujo, para usar novamente o termo, o ovo da serpente do totalitarismo já estava implantado, pela sua ignorância,
pela classe em que elas provinham, pela perda de privilégios que elas tiveram quando as classes mais populares começaram a embarcar nos aviões ao lado delas, entrar no shopping e comprar o mesmo celular que elas, fazendo filas enormes e tirarem o espaço privilegiado que elas tinham na sociedade de consumo. Então, esse ovo da serpente que já estava plantado ali, ele foi socado. Justamente por essa postura autoritária de dizer, agora nós estamos no poder e a gente vai ensinar a vocês o que é certo e o que é o errado. Eu acredito que a gente tem que investir na formação política. Bom, eu acredito que a gente deveria construir um sistema público de fundamental e ensino médio de qualidade. Mas como isso é quase uma ficção científica no Brasil, eu acredito que o papel das esquerdas é se inserir numa luta junto às comunidades de base, junto aos sindicatos, junto aos movimentos dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem tetos. É essa a nossa parcela. É assim que você forma a democracia, é assim que você forma as novas gerações, Renata. Eu não me preocuparia com o discurso dessa minoria fascista que hoje está no poder. Ela vai sair. Agora, se não tiver ninguém preparado para substituí-la, eu acho que nessa geração nós temos pessoas capazes de substituí-la, mas nós não temos um povo capaz de elegê-la. Essa geração ela é de direita, na grande maioria, ela teme o comunismo, ela é religiosa, ela é reacionária mesmo. Ela não vai eleger nada de esquerda. Centro-esquerda no máximo. Nós estamos condenados à direita por algum tempo. O que o nosso papel, então, é formar as novas gerações. E formar não no ambiente das universidades só. Ficar restrito ao CAFIU, ao movimento estudantil como um todo. Não, isso é muito pouco. Isso é formar uma elite para dirigir um país. Nós não temos que formar uma elite para dirigir um país. Nós temos que, juntamente com formar os intelectuais, temos que fazer com que os intelectuais vão ao povo, vão às comunidades de base, vão aos sindicatos, ao movimento sem terra e efetivamente trabalhem por elas, como faz o Boulos. Eu acho que isso, como fez o Lula nos anos 80, como fez a Erundina, é isso que nós precisamos. Nós precisamos reatar com as camadas da população mais pobre. E sempre lutar por um ensino melhor. E por um ensino melhor eu não digo apenas colocar nós no nível de conhecimento em matemática, ciências, ou mesmo uma filosofia acadêmica, decorar filósofos, o pensamento dos filósofos, não, ou decorar Marx. Nada disso é revolucionário. Não, é ensinar o que é ser cidadão, qual é o poder do cidadão. É um ensino ético e político que tem que ter no ensino fundamental e no ensino médio. Isso é fundamental. E eu acho que o espírito do autoritarismo ele tem que ser vencido pela esquerda e pela direita. É claro que no movimento de confronto, quando você está ameaçado de que uma minoria tome o poder em nome de uma maioria, aí não. Aí eu sou completamente a favor do uso da força como legítima defesa. Nós vamos para a rua e vamos dizer não. Vocês não vão tomar o poder, vocês não são a maioria. Tá? Aí sim, no momento de confronto. Agora, e portanto nós temos que ficar nesse momento, Renata, vigilantes, intelectuais, não só filósofos, pensadores das mais diversas áreas, devem ficar vigilantes o tempo todo contra as tentativas do governo federal e dos seus apoiadores de mudar a Constituição, que é a pior ameaça que tem, com essas ameaças do apoio militar que efetivamente eles não têm. O que nós temos que fazer, inclusive, é que eles não se reelejam. Mas isso não adianta tanto com um discurso autoritário na internet. Eu acredito mais que o trabalho agora, efetivo agora, que foi feito nos anos 80, nos anos 70, na metade dos anos 70, já durante o regime militar, clandestinamente, e depois nos anos 80,
foi feito um trabalho muito profundo e nós temos que voltar a fazer isso. E nós paramos de fazer. E a esquerda se dividiu. A esquerda, cada uma pretende estar em posse da verdade. Enquanto a direita, por mais divergência que tenha, se une pelos interesses de classe. E eu acho que esse é uma das nossas grandes falhas, Renata. Eu não sei se eu respondi, certamente eu não consegui responder tudo o que você perguntou, mas eu não sei se respondi pelo menos ao ponto mais essencial. De qualquer forma, muito obrigado pela pergunta, ela foi muito, muito inteligente e foi no ponto. Acho que respondeu sim, professor, porque eu também não vejo nenhuma outra saída que não pela educação e pelo trabalho de base. Trabalho de base é muito importante. Bom, se ninguém mais tiver uma pergunta, a gente pode encerrar. Acredito que ninguém tenha. Professor, você gostaria de encerrar a sua fala? Sim, gente, então muito obrigado pelo convite. Foi um prazer em falar, sobretudo, num evento para os estudantes, tá? Eu pretendo aqui ter apenas expressado uma opinião minha, com todo o embasamento teórico que eu tive nesses anos de filosofia, mas um embasamento teórico que é apenas possível. Eu não pretendo aqui ser dono de nenhuma verdade, eu tenho uma verdadeira rejeição aos donos da verdade. E gostaria, sim, agradecer ao Cafil por nos ter convidado, a Renata, que foi pessoalmente que me fez o convite, a você, Bruna, sobretudo parabenizá-la pelo estudo de Simone de Beauvoir. Espero que esse estudo se propague. Ela é uma pensadora de primeira, para mim ela é uma filósofa. Tá? Eu gostaria só de fazer uma pontuação rápida, há tempo de fazer, bem rapidinho? Claro. Para não ser mal interpretado. Eu não sou um fã do ceticismo como movimento, como uma manifestação própria, tecnicamente falando, tal como ele se manifestou ao longo da história. Porque, geralmente, o ceticismo ele surgiu como movimento de conformismo, já na antiguidade, para se conformar aos valores e aos costumes de sua época, contra as especulações dos filósofos. Mais tarde, na época cristã, ele surgiu para calar a razão e dar espaço para a fé. Mesmo Montaigne, com a sua crítica social aguda, com a sua espirituosidade, com os seus xistes, ele era um fervoroso cristão. E também Pascal, que fez uma aguda crítica ao racionalismo cartesiano, só fez isso com fins apologetas, para dizer que a salvação do homem não está pelo uso da razão, mas pela crença em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu tenho sim uma desconfiança com os movimentos céticos. Portanto, eu não falei do ceticismo tecnicamente, enquanto uma doutrina, por assim dizer. Eu falei do ceticismo como... Eu falei do ceticismo... O que eu quis falar é daquele fenômeno de inserção da mentalidade cética no interior da mentalidade dogmática ao longo da história, e que temperou a mentalidade dos filósofos, dos pensadores, para que não se achassem sempre eles os portadores únicos da verdade em detrimento a todos os seus adversários ou opositores. Foi isso mais que eu quis me referir, tá? Só para que vocês tenham clareza. Eu tenho clareza de que o ceticismo, ele, como tecnicamente falando, ele pode ser muito reacionário. Então, só esse cruzamento, esse casamento de uma certa mentalidade cética que ocorreu no início da Idade Moderna e contaminou toda a filosofia com a mentalidade dogmática predominante da filosofia. É o resultado disso que eu considero benéfico para a filosofia, e é o resultado disso que eu acho que Hegel não previu, não percebeu ou não quis atentar, e que acabou contaminando, inclusive, o pensamento marxista. Embora eu seja mais marxista do que qualquer coisa, por assim dizer. Tá? Então, obrigado a todos, obrigado aos organizadores, parabéns aos alunos por este evento, que seja sempre repetido, e muito obrigado pelo convite.
Um obrigado a todos os que ouviram, né, os que tiveram interesse, e um abraço a todos, tá? E que a semana continue um sucesso até agora. Bruna, você já falou? Não, só queria também agradecer mais uma vez ao Cafio, a todo mundo que está participando, para acompanharem aí os próximos eventos da quinzena. E por mim é isso. Se a Renata quiser encerrar, ou o Cafio, fiquem à vontade. Queria fazer esse desfecho agradecendo muito a todo mundo que participou, tanto aqui quanto pelo YouTube. Obrigada, Bru, obrigada, professor. De tarde, às 2, a gente vai ter uma mesa de pesquisa sobre estética, está muito interessante, então continuem acompanhando. E até dia 24 tem evento, e é isso, a filosofia fica, o ensino de filosofia fica, e avante.